Esse negócio que é a Dignidade Já, Bordão. eu fazia o Dignidade Já na coluna, né? Quando eu comecei na Folha da Tarde e tal. E foi uma coisa que eu criei na época das Diretas Já e tal, né? Mas aí ele falou assim, a hora que você for falar o Dignidade Já, faz assim. E desmunhecava. Aí eu falei, não. E aí tal, aí eu cheguei para os caras e falei assim, o Silvio mandou desmunhecar, fazer assim, e falar Dignidade Já. Aí ele falou, então faz. Uhum. Aí eu falava, mas sabe, não cabia na minha cabeça fazer o Dignidade Já desmunhecando, porque ficava um deboche, né? Aí eu fui mudando e assim, entendeu? Eu criei assim. E aí ficou, né? Quase que uma entrega, né? Dignidade Já, Aham. né? E tal, mas ele Porque ele queria... queria dizer que você fizesse um gesto. ele queria aquela coisa, né, de brincar e tal, né? E aí eu... Adaptou mais pro seu estilo, né? Aí, às vezes, quando ele brincava, aquele negócio de ser gay, porque naquela época era, né? Aí eu sempre dava uma corrigida, falava assim, eu vou te ensinar a desmunhecar, patrão. E não sei o quê, fazia umas brincadeiras assim com ele e tal. Porque, né, eu tinha que levar para minha causa, né? Sim. Né? Mas era difícil, porque era uma cabeça de uma época completamente diferente, né? Então, sempre respeitei, mas sempre tive as minhas... Um dia, inclusive, eu conversei isso com a Marta Suplicy. Ela falou, não deixa ele brincar com você, não. Eu falei, na medida do possível, eu sempre corto isso, né? Sempre dou uma... Porque na Marta, a gente ficou muito próximo, que a gente nós idealizamos a parada, né? Do orgulho gay, né? A gente ia no café do Eldorado, que fica ali na São Luís, ficava aberto a noite inteira. Então, todo mundo saía de show, de boate, de teatro e tal, ia tudo para lá tomar café da manhã. E a noite inteira, e era um café da manhã mesmo, assim, daqueles de hotel, bacana e tal, né? E a gente ficava conversando, os amigos. Acabamos formando um grupo ali de 75 pessoas amigas. Então, tinha o Tito de Alencastro, que era um pintor, o namorado dele, o João Batista Breda, que depois virou deputado, com o namorado, a Marta com o Eduardo, o Carlito Maia, que era da Globo, que era Relações Públicas da Globo, com a Tereza, a esposa dele, a Tereza Maia. Enfim, éramos 75 pessoas. E a gente chegava lá toda vez e falava assim, você viu o que aconteceu? Mataram um travesti ali, que era meio que conhecido e tal. Ou então assim, meu amigo morreu. E a família foi lá, pegou todos os bens dele, botou o namorado na rua, tirou o apartamento, não sei o quê. Toda noite tinha uma história, assim. Alguém chegava lá. E aí a gente falou assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. É um absurdo, que matam os homossexuais, o que a família que abandonou, que mandou embora de casa quando era menino, o cara veio, deu certo em São Paulo. Aí chega aqui, a família vem, pega os bens e tira o namorado, que era o parceiro. Enfim, eram 1000 histórias, assim, né? Que a gente falava. Aí falava assim, precisamos fazer alguma coisa. Por que a gente não faz uma parada igual tem nos Estados Unidos? Aí eu lembro que eu fui contra. Não, mas igual nos Estados Unidos, não. Fazer uma coisa nossa, do nosso jeito e tal. Então vamos fazer uma parada do nosso jeito e tal. E foi evoluindo a ideia. Aí nós fomos para a Praça Roosevelt para fazer a primeira. Éramos 75, por isso que eu lembro desse número, 75. Esse grupo que... E tinham acho que uns 200 PMs em volta. Assim, morrendo de medo que a gente fizesse. E a gente com uns paninhos, né? Com umas madeirinhas assim e tal, fazendo os protestos e tal. E a ideia era bem essa, assim, vamos fazer uma parada de protesto, mas sem violência, sem nada. Como a gente é. Colocando essa coisa mesmo mais, né? Brincando, uma coisa alegre e tal. E fizemos, né? E deu tão certo que no ano seguinte tinha 1 milhão na Avenida Paulista. E aí que eles contam, inclusive, com a primeira, porque aí formou... Foi oficial, né? Virou oficial, tinha um diretório e tal, né? Mas o protótipo ali, a ideia foi de vocês. A ideia começou ali com a gente, né? Que loucura. Eu lembro que um dia eu estava com o Suplicy, acho que tinha uns 3 milhões de pessoas, eu estava em cima de um carro, assim, estava até o Bruno Galhaço junto.
que ele tinha feito aquela novela América. Lembro. E que ele fazia um personagem gay e tal, né? E que ia dar o beijo, não ia dar o beijo, no final acabou não dando beijo. E aí a gente estava... E o Bruno foi convidado. E nós estávamos 3 assim, em cima do carro. Aí o Suplicy me abraçou assim, e viramos para trás assim, para olhar. Aquele mar de gente. Aí ele olhou e falou assim, você lembra como a gente começou a fazer isso? E aí começamos os dois a chorar em cima do carro, né? Porque até hoje, né? Cada vez, todo ano eu choro, porque não é possível, né? Porque é uma coisa... Hoje é a maior do mundo, né? É. Então, você está sempre presente. Sempre, sempre. Até eu tive pneumonia 1 ano e eu não fui, mas eu moro num lugar ali privilegiado, na Consolação. Então, eu fiquei na janela. Deu para ver tudo. O pessoal fazendo adeus para mim e tal. Eu todo enrolado em cobertor. mas todos os anos eu fui, menos esse ano. E, eu acho... Tem que ser. Eu acho que mudou muito, acho que ganhou um caráter político meio esquisito, né? O PSDB, eu acho que quando percebeu o que o PT tinha feito, né? O que o Suplicy e a Marta tinham feito, resolveu assumir a parada, né? E aí criou toda uma entidade dentro da prefeitura para cuidar da parada, para assim, favorecer gays. Descaracterizou o objetivo inicial. Eu fiquei muito bravo com isso, né? Por esse uso político que fazem, né? Todo mundo hoje é meio dono da parada, né? E não assim por egoísmo, que fomos nós, não é isso. Mas assim nesse sentido desse uso político que eu acho ruim, né? Assim, mas eu acho que mesmo assim tem que ir. É importante. Porque é importante o movimento e tal, né? Eu acho que tem que estar lá. Tem que marcar presença. E é legal que foi perdendo um pouco. Primeiro tinha aquela coisa meio de brincadeira, tipo... Festa. Tipo festa, aí tirava a roupa. Eu acho que os próprios as travestis, né? Enfim, os LGBTs todos, né? Foram percebendo a importância de você levar mais a sério a coisa, né? E foram assumindo uma característica. Claro, não perdeu a alegria. Eu acho que isso é importante, que não perca a alegria, a brincadeira e tal, as fantasias, né? Tudo isso. Mas aquela coisa mais agressiva, inclusive, assim, de tirar roupa, de não sei o quê, aquilo foi diminuindo, eu acho, foi diluindo, né? Sim. As pessoas foram percebendo a importância mesmo que a parada tomou e assim... E claro que a burguesia toda aí, na verdade, a gente conquistou com a história de é um produto importante para a cidade ganhar dinheiro e não sei o quê, inclusive a prefeitura, né? Entrou Muitas nessa. marcas se usam também desse mês para ganhar dinheiro, que é o famoso pink money, né? Falam. Mas eu acho importante, né, que a gente use esse espaço, né? Então, e que não deixe para outros também, né? Assim, que a gente marque posição ali. Eu acho fundamental.